Bom dia, telespectadores. Bem-vindos a mais um Jornal News Time. Confira agora a nossa previsão do tempo com a meteorologista Puchalska. Bom dia, telespectadores. Aqui quem fala é a sua meteorologista Leandra Puchalska. Bom, nos dias passados, nós tivemos um acúmulo muito forte de nuvens no centro do estado. E essas nuvens, nos trouxeram muitas chuvas. E essas chuvas alagaram muitas cidades. E, em exclusivo, teve um bairro na cidade de Utuporanga, mais ou menos aqui assim. Bom, esse bairro inteiro foi alagado e nós tivemos a exclusividade de fazer uma entrevista com uma das moradoras que, infelizmente, perdeu tudo com a chuva, com as águas de chuva. Então, vamos passar agora para essa entrevista para dar mais detalhes sobre o alagamento que ocorreu. Bom dia, estamos aqui em Alagoas, mais um bairro afetado pela grande chuva que tivemos essa madrugada. Hoje a Dona Maria vai relatar pra gente o que ocorreu mais ou menos aqui. Tá uma situação bem difícil, meu marido tá acamado, ele teve que ser retirado, ele tá agora no hospital. Tá bem difícil. E como você tem passado nesse tempo depois da sua casa ter sido prendida? A culpa disso são os moradores que jogam o seu lixo quando chove em todos os bueiros. E é muito difícil, porque pessoas como eu, como você, podem ser afetadas pela chuva. Para entender melhor as consequências das ações humanas no meio ambiente, nossa equipe fez um documentário sobre o tema. Confira agora com o repórter Cadu Silva. Os primeiros humanos já habitavam a África Oriental há cerca de 2 milhões de anos. Conforme se passa o tempo, é interessante notar que naquela época o ser humano não tinha conhecimento do cultivo. Para entender melhor sobre o assunto, fizemos contato com o historiador londrino Victor Prats. No leste africano, os principais humanos tiveram o costume de acampar nas margens de lagos, rios ou qualquer fonte de água. Na Etiópia, o planalto aberto era uma preferência, em altitudes de 1.600 a 2.000 metros, acima do nível marítimo. Florestas densas também foram habitadas por estes grupos. A adaptabilidade deles é uma característica marcante, que contribuiu para que os mesmos se deslocassem para terras distantes. O fato é que eles se locomoviam sempre que a área que estavam habitando começava a demonstrar escassez. Esse foi um dos motivos da humanidade ter se deslocado para o norte, então para a Ásia e Europa. Estes primeiros grupos nômades não tinham uma concentração populacional gritante como temos hoje. Costumavam andar em bandos de 15 ou no máximo 20 pessoas. Estima-se que antes de 20.000 a.C., não houve reunião alguma de mais de 500 humanos em um mesmo local. Isso explica a falta de necessidade em cultivo, já que existiam recursos praticamente ilimitados conforme estes grupos se deslocavam para novos locais. Conforme a população aumentava, concentravam-se em grupos cada vez maiores, dando início às primeiras civilizações há cerca de 6 milhões de anos antes de Cristo. Agora sim, eles haviam a necessidade de ampliar, cultivar e melhorar as suas coisas para abrigar cada vez mais a população. Como tudo tem consequências, uma parcela significativa das civilizações acabaram sucumbindo devido à erosão e alagamentos, por causa do desmatamento contínuo que estava em voga. Um exemplo fascinante disto é o Vale do Indo. O Vale do Indo, nome este que foi adquirido devido ao rio da região, foi um conjunto de cidades que surgiram em 2500 a.C., onde atualmente se encontra o Paquistão, no oeste da Índia. A sua cidade mais conhecida, cujo nome era Mohenjo-Daro, dispunha de vasos sanitários conectados a esgotos revestidos com tijolos, que corriam sobre as ruas. Essa cidade, principalmente por causa da água que começou a invadir a mesma, teve de ser reconstruída 9 vezes. Não só o Vale do Indo, como muitas outras civilizações desapareceram da face da Terra em vista da depredação causada por elas mesmas. Com base no que vimos até agora, fizemos uma comparação entre o homem atual e o homem de antigamente, para assim podermos ter uma noção melhor do que se passa nos tempos atuais. Desde a antiguidade, o homem aprendeu que o acúmulo de lixo e sujeira acarretam em doenças que é preciso adotar medidas para obter água limpa. Assim, iniciou-se a ideia de saneamento básico. Para fazer uma comparação mais aprofundada, fizemos contato com a professora universitária Isabel Horta. Do you understand? Yes, teacher!
Na Idade Antiga, até o século V d.C., o ser humano desenvolveu algumas técnicas como a irrigação e a canalização superficiais. Medidas foram tomadas com o Tratado de Hipócrates, que informava aos médicos sobre a relação entre o ambiente e a saúde, assim como em Roma, que as ruas e encanamentos serviam de fontes públicas para evitar doenças. No decorrer da história da humanidade, com o crescimento populacional e com o domínio de novas tecnologias e novos instrumentos de produção, as intervenções nas paisagens foram sendo cada vez mais intensas. Nesse sentido, ocorreu um marco na relação sociedade-natureza, que foi a primeira Revolução Industrial. Iniciada na Inglaterra na metade do século XVIII, esse acontecimento acarretou modificações no espaço geográfico, e, a partir daí, foram ocorrendo novas revoluções e novos métodos de retirar matéria-prima natural, sendo esse um dos motivos para que o saneamento fosse aplicado nas grandes cidades. Por um longo período, os conhecimentos adquiridos por uma civilização se encerravam com ela, e a cada nova civilização, o conhecimento precisava ser redescoberto. Nos dias de hoje, temos como base o saneamento que foi descoberto há milhares de anos atrás, mas utilizamos nossa tecnologia atual para modificar e obter melhorias a cada nova geração. Agora iremos para um breve comercial e logo falaremos do capitalismo nos tempos atuais. Ei, você não tá telefone velho, usado, antigo? Lembre-se, ele não mais! Deixa eu ver aqui o seu celular. Meu Deus do céu, gente, ele tem a câmera no lugar errado. Todo mundo sabe que a câmera certa tem que ficar aqui, ó. Mas ele é no meio do celular. Não tem desculpa nenhuma. Isso aqui é muito melhor pra tirar fotos de tudo que você precisa na sua vida. Você vai ser completa depois de ter a câmera no meio. Então, por favor, né? Aqui, ó. Nunca mais. O capitalismo está presente no nosso dia a dia, e para nós entendermos melhor como ele funciona atualmente, apresentaremos mais sobre o assunto. A inevitável formação das civilizações dão origem a uma interconectividade no velho mundo, consequentemente fomentando o comércio entre as nações, que se expande com o mercantilismo marítimo. O resultado dessa extensa comercialização é a colonização no Novo Mundo. O próprio descobrimento do Brasil foi desencadeado pelas rotas comerciais portuguesas, que começaram a ser desvendadas com o propósito destas fornecerem a independência comercial de Portugal. Após a soberania do Império Otomano nas rotas do Mar Mediterrâneo e da Rota da Seda, Portugal se viu ainda mais motivado para ampliar suas próprias rotas. Eles foram um dos pioneiros ao acharem um caminho para o Oriente, que passava pela costa sul-africana. Após o descobrimento do Brasil, Portugal transformou esse território em uma área de investimentos monoculturais e de companhias privadas. O capitalismo que conhecemos hoje ganha intensidade na Revolução Industrial, quando a globalização já se encontra presente no planeta e assim o comércio mundial é fomentado. Conceituando o capitalismo, pode-se dizer que ele não só surge como uma ideologia, mas também como um regime econômico que se baseia na propriedade privada nos meios de produção, visando o lucro. O sistema de preços e mercado competitivos também se inclui como uma definição importante para a etimologia desta palavra. Exemplos desta intensificação comercial são as já citadas revoluções industriais. A primeira delas surge já por volta de 1760, quando as máquinas se tornam presentes na indústria, diminuindo as produções artesanais. O uso crescente da energia a vapor e o uso do carvão como combustível em detrimento da madeira e novos processos de produção de ferro são bem característicos dessa primeira revolução, que se encerra em meados de 1820 ou 1840. A indústria, não só ela como também as cidades, acabam alterando o modo de vida das pessoas. A desigualdade social já existia antes do capitalismo, porém esse período fomenta ainda mais o desequilíbrio entre as classes. Já a segunda tem início ainda na segunda metade do século XIX. Esta vai substituir o carvão pelo então até hoje usado petróleo como combustível. Esta se caracteriza mais como um aprimoramento da primeira revolução do que uma ruptura evolutiva entre as duas. Um ponto crucial desse período é a produção massiva de bens de consumo.
A terceira surge já depois da Segunda Guerra Mundial, marcante devido à junção dos campos científico e tecnológico com o campo da produção. É interessante ressaltar que todas essas revoluções estão interligadas, umas mais do que outras, e um exemplo fascinante disto é o aprimoramento da terceira revolução, que inevitavelmente leva à quarta revolução industrial. O homem é o único ser vivo que conseguiu alterar a face da Terra. Foi esta a principal característica que nos diferenciou do restante dos animais. Porém, todo esse desenvolvimento humano, alimentado por nosso vício ganancioso, consumista, apenas degrada cada vez mais nossa casa, a Terra. Dela tiramos muito e devolvemos pouco, e quando devolvemos, acabamos por fazê-lo da pior forma possível. Nos dias modernamente apressados de hoje, o capitalismo que nos envolve está fazendo nós esquecermos fácil demais dos problemas que estão se tornando extremamente graves para a Terra, como a superpopulação, a poluição e o uso irresponsável dos recursos naturais. Está na hora de acontecer uma mudança de perspectiva, mentalidade e de hábitos que facilitem e melhorem a situação para nós, seres que vivem na Terra atual, mas principalmente para as futuras gerações, nossos descendentes que viverão em uma Terra com um futuro ainda incerto. Porque, de fato, a melhor herança que podemos deixar para os jovens é um planeta habitável, pois a Terra não pertence aos humanos. São eles que pertencem à Terra. Com tudo isso, podemos entender melhor como funcionou o sistema até o presente momento. Com isso, é direto ao estúdio. Obrigado pela atenção e até a próxima!